Você conhece a história de Sergipe e dos seus personagens? Cacique Serigi, Maria Feliciana, Dona Nadir da Mussuca ou Mulungu contribuíram para a construção do Estado e também marcaram um período de resistência e luta. Apesar de sua importância, não são todos os sergipanos que conhecem a sua história. Pensando em facilitar a compreensão da história de Sergipe, surge a Serigi Comics, que trabalha com quadrinhos. Um dos meus questionamentos, desde quando era mais novo, era quando a gente ia para a banca de revista, quando era mais forte essa cultura de ir atrás de revista em quadrinho, de ter algum contato com a leitura, eu sempre me questionava. Não tem aqui em Sergipe, não tem gente que faz, por exemplo, não tem esse tipo de trabalho aqui. Era um questionamento que eu sempre fazia desde a infância, e eu sempre gostava tanto dessa linguagem do quadrinho que eu sempre desenhava e queria no futuro trabalhar com isso. Então, com o passar do tempo, vendo que havia pouca representatividade, ou essa representatividade existia e eu não conhecia, que mais tarde eu passei a conhecer autores que já produziam, como o próprio Rodrigo Seixas, o Rodrigo Costa, o Eduardo Caderna, que são artistas, produtores de quadrinho aqui em Sergipe. A gente passa a ter contato com esse pessoal e vem esse questionamento, Ou será que a gente não consegue fazer isso aqui também? Claro que há uma certa limitação por conta dos aspectos econômicos, aspectos sociais, mas era interessante tratar sobre a nossa cultura dentro do quadrinho, porque isso mostra também para o povo sergipano que há uma possibilidade e que há esse tipo de produção aqui. O primeiro quadrinho lançado por eles foi o Serigi, um cacique indígena importante para a história de Sergipe e que inclusive leva o nome da empresa. Serigi foi um indígena sergipano, as terras sergipanas, que protegeu a invasão portuguesa, se a gente entender a colonização como invasão. Então foram eles, a tribo do Serigi, foi uma tribo que impediu a chegada dos portugueses no território sergipano. E demorou muito, a coroa portuguesa teve muitos gastos para derrotar a tribo do Serigi. Então se a gente considerar o primeiro herói sergipano, seria o Serigi. E o Serigi, nome Serigi faz parte muito da cultura sergipana, que a gente encontra o nome em diversos locais, lojas, departamentos, prédios públicos. Então, acabou-se também, por conta talvez essa problemática curricular, de entender a importância do nome. Então, até a representação do indígena, ele está no brasão de Sergipe. Então, o brasão que tem o balão, que representa a tecnologia, e o indígena que representa as culturas tradicionais. O primeiro quadrinho que foi lançado pela Serigi Comics foi o quadrinho chamado Serigi. Tá aqui. Ele está disponível tanto digital quanto físico. Ele foi lançado inicialmente digital, que era a história de um menino morador de rua, ex-usuário de drogas, e que ele, depois de um acidente, no navio H. Dantas, o navio aqui atracado na Porto da Barra, ele passa a ter poderes e passa a proteger outros moradores de rua. Então, como a temática de super-heróis é uma temática bem difundida pelas histórias em quadrinhos, a ideia era trazer isso para cá, para que o público leitor, ao ler essa história, ele identificasse tanto a cidade, os aspectos culturais, e ele entender que a gente pode contar esse tipo de história também. Então, a gente tem desde história de super-heróis, aventura, ação, terror, Então a gente tem uma procura muito grande por histórias sobrenaturais, contos fantásticos, Então a gente brinca muito com esses aspectos, tanto utilizando a cultura sergipana, mas também a gente pega de maneira geral o que está na cultura pop, discutindo mundialmente, a gente traz para cá e traz o nosso olhar. Então é como a gente chama um processo antropofágico, A gente devora o que vem de fora, cria algo novo, criando para aqui dentro. A ideia da equipe era colocar os personagens de Sergipe em evidência por meio dos quadrinhos. O Mulungu foi um quadrinho que ele foi produzido com o intuito de falar um pouco sobre a cultura sergipana, algo muito parecido com o Serigi. Enquanto que o Serigi ele trata desses aspectos um pouco mais fantasiosos, super-heróis, poderes e tal, o Mulungu não, já é a ideia de falar sobre personagens sergipanos,
que existiram e fizeram história. Só que, ao mesmo tempo, a gente brincar um pouco com a ficção, né? Falando da existência do personagem, mas trazendo um caráter fantasioso, onde ele faz parte dessa história. Então, o Saúna também, que é um personagem do André Comanche, né, que foi se juntou nessa causa aí da Serigi Comics junto com o Rodrigo Seixas, que era justamente de um personagem que falasse sobre a cultura do mangue, a cultura sobre o dia a dia, né, de pessoas dentro de um mundo fantástico, mas que remetesse a essa magia que o mangue tem. Né? Então, com base nessas inspirações, como a gente fala, da cultura de fora, misturado com o nosso, né, para dar uma visibilidade à nossa cultura. Né? Então, a gente tem personagens, né, a gente tem um livro, Conto Serigi, né, que fala sobre, são 12 histórias que falam sobre Sergipe, de aspectos fantasiosos, mas também históricos. Né? Uma releitura sobre o próprio Serigi, o cacique Serigi, brincadeiras, imaginando, se tivesse um apocalipse zumbi na universidade, como é que seria? Um pouco sobre, imaginando os grandes heróis sergipanos, né, dentro de uma história fictícia, como seria a Liga Sergipana, com Zé Peixe, Maria Feliciana. Né? Então, a nossa ideia é pegar os personagens que faz parte da cultura popular e dar um novo olhar, né? Brincar com a criatividade, trazer novos mundos. Então, isso colocando esse Sergipe como evidência. Com esse material sergipano, os artistas têm o desejo de popularizar os quadrinhos nas escolas, o que pode contribuir para que as crianças e adolescentes conheçam a sua história de forma lúdica. Há pouco tempo atrás, a gente tinha um currículo o currículo escolar, que ele era baseado em aspectos culturais locais. Claro que ainda tem, mas com uma estrutura mais nacional, né, alguns assuntos relacionados à cultura local acabam sendo deixados de lado para que pudesse contemplar esse currículo. E um dos grandes questionamentos foi justamente esse. Nós somos professores, né, a gente está em contato direto com esse público, e quando a gente faz questionamentos sobre a própria cultura, o adolescente, o mais jovem, ele não tem contato ainda. E ele tem contato com cultura de fora, então ele sabe muito bem lendas do Japão por conta que ele está lendo um mangá. Né? Ele sabe cultura nórdica porque ele está lendo ou assistindo alguns filmes da Marvel. E o nosso? Né? Então, essa proposta ajuda justamente nesse projeto pedagógico, que é para o jovem adolescente ele ter contato com esse tipo de leitura, mediado pelo professor, pela professora, né? Porque a gente coloca também em classificações indicativas, né? Porque as histórias têm desde infantil até jovem adulto, que é para justamente ele ter esse olhar mais crítico para algumas obras e outro mais de entretenimento, mas entendendo a importância desse personagem, dessa história para a leitura e conhecer os autores locais. Né? Então ele ter contato com pessoas que estão do seu lado, né? Que são artistas que estão ali dentro da sua localidade produzindo algo para eles. Então é importante essa inserção na escola que a gente pensou nesse ponto, que é para justamente o público-alvo, o público leitor, ele consiga se reconhecer, entender que aquilo faz parte da história dele, aprender e criticar, né? Que é a base, né, do ensino, a base do estudo. Além de Marlone, Rodrigo Seixas também integra a equipe do Serigi. O seu interesse por gibis começou por meio do seu pai, já que toda semana ele ganhava de presente histórias em quadrinhos para ler com seus irmãos. O quadrinista explica a importância das pessoas valorizarem a história e os artistas locais. A gente é muito cosmopolita, no sentido bom e no sentido ruim. No sentido bom que a gente conhece de tudo, no sentido ruim que a gente conhece de tudo lá de fora. E quando a gente fala lá de fora, não estou falando só de Japão ou Estados Unidos. A gente, sergipano, nordestino sergipano, a gente é muito influenciado e vive muito pela cultura do sul, do sudeste. A gente vive muito baseado em Rio, São Paulo. Aqui em Sergipe a gente torce mais para o Flamengo do que por Confiança ou pelo Sergipe. Então, sempre essa coisa, né, da cultura do sul, do sudeste, vindo para cima da gente. Então a gente acha que aquilo está tudo muito, muito distante, que aqui é para a gente ser isso aqui, entendeu? E aí quando a gente vai descobrindo, fazendo outras coisas, e é o questionamento que todo mundo tem. A diferença de idade entre eu e Eduardo e a minha diferença para Marlone é de 10 anos, certinho. Então a gente passa essas décadas achando que não tem pessoas que faziam isso anteriormente. E aí a gente vai descobrindo que tem, que faz, mas tem que ter a cara de pau de chegar e
e investir. E mostrar a cultura daqui, da gente, produzindo de uma forma, vamos lá, eu não gosto dessa palavra, mas vamos utilizar ela com aspas, atraente. Num pacote mais atraente, tipo, história de Sergipe, vige. Não, pô, história de Sergipe é massa. Pô, dá pra contar a história de Sergipe, pô, tem história de terror, de ação, de luta, como falou. Quando eu falo da Serigi Wars, que é tipo a história da luta em Sergipe. Eu mesmo pesquisando, eu fico, que negócio doido, cara. Você vai pesquisando as pessoas, realmente, academias, campeões, tal. A gente vê a menina do skate aí agora, a Raíssa. Pô, a gente tem campeões aqui, sergipanos, de surf, de tênis. E aí você vai pela história do esporte. Aí você tem um mangá de esporte, por que não pode ter um mangá de esporte mostrando as histórias das pessoas daqui? É essa a grande questão. Existem muitas histórias em Sergipe. E essas histórias merecem ser contadas em qualquer tipo de formato. E aí, por que não em quadrinhos? Rodrigo também explica que o trabalho é feito artesanalmente e mesmo com os desafios, a Serigi segue tentando representar Sergipe e valorizar os quadrinhos feitos por artistas sergipanos. O que é possível em você, Aracajá? Você vai fazer a escola, quando terminar a escola, você vai escolher os dois caminhos, ou a faculdade ou o comércio. São as opções que dão para qualquer pessoa que sai da escola. Ou você vai pegar uma área de comércio, ou você vai pegar a área acadêmica e vai se formar em alguma coisa. Ou você vai ser um bacharel, ou você vai ser um licenciado. E quando a gente chega mostrando que, tipo, caramba, vocês fazem isso, no caso, né, de formação, eu sou professor, eu e Marlone, nós somos professores. Mas quando o pessoal olha que a gente faz isso, o pessoal olha e fala, tipo, dá para fazer isso aqui? Como é que vocês fazem isso? E quando eles descobrem que a gente faz isso na mão, artesanalmente, de começo ao fim, isso aqui é feito na mão, é cortado na mão, literalmente. Então alguém pega um negócio desse e fala, imprimir isso aonde? E aí a gente fala, em casa. Aí você vai lá na Escariz, isso aqui está lá na Escariz, e você olha uma turma, uma revista dessa aqui, você não vê muita diferença entre um e outra, que está aqui atrás, você olha e fala, caramba. Aí você vê que isso é possível, a ideia é essa, a ideia é inspirar que as pessoas acabem com nossa piada interna. Que as pessoas saiam debaixo do buraco de pedra. Que as pessoas saem e dizem, eita, tem mais gente fazendo. Quando ele vê, que quando você vê que tem um igual a você ali, você perde o medo e sai do buraco e chega junto. Aí chega muito, hoje em dia, mesmo nas escolas, a gente como professor, Marlone e eu, André, que dá aulas de oficinas, os meninos chegam, olha, eu fiz isso, olha meu desenho, olha minha história. Sempre tem um aluno meu, de uma das escolas que eu dou aula, todo final de aula ele chega, olha, eu estou treinando, tal, não sei o quê, porque eu vou estar na Serigi. Eu falei, é isso aí, chegue junto. A representação da história de Sergipe não é feita somente pelos quadrinhos, mas também por meio da literatura de cordel. Um dos artistas que trabalham com isso é Chiquinho do Além-Mar. Ele começou a se interessar pela poesia aos 14 anos. O cordel norteia todas as outras cantorias orais, né? A cantoria de viola, embolada, a toada, né? E a partir daí eu fui enveredar para uma temática que eu pudesse ter uma visibilidade no meu trabalho, porque é trivial, né? É clichê, né? É comum que os cordelistas eles tracem a temática de cangaço em cordel. E aí eu já tinha todos esses mestres que eu citei, consagrados aqui no estado, e dizer, não, eu não posso entrar nessa cena, né, traçando temática de cangaço. E aí foi quando eu estava conversando com o meu mestre intelectual, meu grande professor, que eu considero o pai, Lealdo Feitosa, e ele disse, Chiquinho, eu vejo uma lacuna grande na história de Sergipe, porque até então, até hoje, né, não tem nada, né, desse material cantado em cordel. E aí foi quando eu me interessei e lancei o primeiro livro em cordel, que essa já é uma segunda versão, que é o João Bebe Água, o Rebelde de São Cristóvão, que foi um livro que a gente lançou e logo em seguida já entrou no dossiê da Unesco, que estava lançando São Cristóvão como a Praça São Francisco como candidata a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E logo de cara ele entrou no dossiê. E aí eu disse, meu Deus, esse é o meu viés, esse é o meu caminho. Daí em diante eu lancei a história de Aracaju,
eu lancei a biografia de Arcebispo do Rosário, eu lancei o primeiro guia turístico em cordel do Brasil, que fala dos atrativos turísticos de Sergipe. Eu lancei Proteja o Meio Ambiente, um cordel educativo com cunho de ensinar e orientar, né, as pessoas com relação à proteção ao meio ambiente. Lancei também esse livro, que é um livro que me rende muitos frutos, né? É um livro que me abriu muitas portas, que é A História de Sergipe Contada em Versos, onde eu falo 4 acontecimentos históricos aqui em Sergipe, né? Desde a chegada dos portugueses até a Segunda Guerra Mundial. Chiquinho entende que é fundamental levar esse material para as escolas e também estimular a valorização do material feito em cordel. Eu vejo meu material como uma forma de necessidade, de as pessoas conhecerem sua própria história, né? Então, foi pegando nesse pressuposto dessa necessidade que eu decidi enveredar para essa área, já que ninguém queria falar sobre Sergipe, não tinha nenhum escritor assim do cordel, nem mais contemporâneo, dedicado para esse tipo de ação, de pegar os acontecimentos históricos e falar sobre os personagens, né, os vultos sergipanos, e eu comecei a fazer isso. E começou a dar certo, as pessoas começaram a dar atenção ao meu trabalho. E aí foi quando eu comecei a fazer o projeto, quando eu criei o projeto do cordel na sala de aula, onde era um projeto que a gente coloca a literatura de cordel como ferramenta pedagógica, que pode contribuir para o ensino e aprendizagem. Meu trabalho ele deu uma guinada, porque a gente via as escolas trabalhando ele em sala de aula, né? E aí a gente começou com uma escola, depois com 6, depois com 10. Hoje, 90% das escolas particulares de Aracaju adotam meus livros. Todos esses 7 livros que estão aqui, eles estão adotados em alguma escola de Aracaju. É importante que as pessoas elas saibam o valor desse material, né? Porque essa nova geração, ela já tem esse material à disposição e ela precisa ler, porque ela precisa conhecer. Porque o intelectual é aquele que conhece a cultura e a história dos outros, mas, sobretudo, sua própria história. Então, você não pode conhecer a história dos outros, né, o estado dos outros, sem que você conheça a sua história. Então, a gente sabe que a gente não vive em um estado bairrista, nosso estado valoriza muito as coisas que vêm de fora, né, e acaba esquecendo de valorizar a sua prata da casa, né? Eu costumo dizer que, às vezes, eu fico desapontado com alguns órgãos que não enxergam, né, que não entendem que esse material tem que estar na sala de aula, tem que estar na mesa do aracajuano para ele aprender, né, sobre Aracaju, e contratam um projeto bem mais caro de artistas de fora, que o artista de fora não deixa nem a receita aqui. E quando um artista é contemplado, ele deixa tudo aqui. O dinheiro gira aqui, deixa imposto aqui. Então, fica aí, né, um aviso, né, para as autoridades, né, para os secretários de Estado de Educação, de município de Educação, que olhem essa literatura, porque é uma literatura também muito rica em conteúdo. E o cordel, né? O cordel ele é responsável por a alfabetização de muitas pessoas no Nordeste. Então, o cordel ele não deve nada à educação, mas a educação deve muito ao cordel. Além de Chiquinho, outra poeta bastante importante para a cultura sergipana é Gigi Poetisa. Eu sou ribeirinha lá da cidade de Propriá, né? E a minha avó, quando eu tinha 12 anos de idade, minha avó era feirante, né? Ela vendia verduras, legumes e tudo mais. E lá nos anos 80, né? No final da década de 70 para os anos 80, e eu ia com minha avó e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito apaixonada pela cultura popular, né? Eu dançava guerreiro, dançava reizado, tudo que era da cultura popular eu era fascinada. E aí eu conheci um senhor que vendia cordel, o nome dele era Nonu, e ele colocava na feira, eu achava tão lindo aquilo ali, né? Fosse na época da internet hoje, né? Da tecnologia. Ele colocava uma mala, ele era viajante, ele colocava uma mala e colocava um monte de livrinho, né? Um monte de livrinho, e ele pendurava de uma banca de verdura a outra, ele pendurava colocava um cordão e pendurava um monte de cordel e ficava lá.
literatura de cordel, ele ficava gritando lá o Pavão Misterioso é uma literatura antiga. A mulher que não sei o que fez não sei o que, e eu ficava encantada, aí eu fugia da minha avó, ia lá para a feira e ficava lá conversando com ele. Mas como é o cordel? 12 anos de idade eu tinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu aprendi a ler muito tarde, porque a alfabetização antigamente a gente entrava na escola com 8 anos de idade para fazer a primeira série na época. Então eu aprendi a ler muito tarde. E essa literatura ela me deu esse empurrão intelectual, né? Eu digo que eu aprendi a ler muito de fato por conta da literatura de cordel. Sua literatura é voltada para temas que buscam valorizar a cultura de Sergipe, sobretudo as mulheres sergipanas. Além disso, a autora escreve também contra o machismo, racismo e outras formas de violência. Eu venho para Aracaju estudar nos anos 80, em 82, e me encontro com vários poetas, e só poetas homens, né? E vou na feira ver se eu tento ver o cordel, e sempre procurava cordéis para ler, mas só tinha cordéis de homem, e isso me incomodava. Eu não encontrava uma literatura escrita por mulheres. Eu ficava indignada, eu disse, como é que pode? E ainda eu dizia, vou buscar quem é a mulher do cordel em Sergipe. Aí encontro a nossa rainha, né? Pedi licença, pedi a benção a ela, né? Encontro Salete, né? Salete Nascimento, que ela é de Estância. Aí encontro um livro dela, um folhetinho que era bem escondido. Eu não lembro, eu tenho uma memória muito... Tem muita coisa na minha mente, então eu lembro que eu vi o livro de Salete, o cordel, e eu fiquei encantada por essa mulher, né? E eu dizia assim, não, Salete é a rainha do cordel daqui de Sergipe. Eu comecei a dar esse nome a ela, né? Todo lugar que eu ia, minha rainha do cordel, porque ela era, para mim, ela era a maior referência do cordel em Sergipe, né? Ela é da cidade de Estância. E aí, poeta Zé Antônio, né? Meu mestre de muitos aqui, ele participava, ele fazia projeto ele é historiador, e ele fazia projeto de oficinas de literatura de cordel. Aí ele lançou um projeto pela UFES. E eu fiquei muito curiosa. E esse projeto do poeta Zé Antônio, ele vinha acompanhado com a xilogravura, né? Pelo xilogravurista Enéas de Santana. Aí eu disse, que massa, eu vou fazer, que eu fazia rima, eu fazia poesia livre, eu escrevia soneto, eu era da poesia da oralidade, né? Hoje eu vejo as batalhas de rima, os slams, e eu era poeta da oralidade. Eu nunca me preocupava em escrever. E aí, o que me incentivou a escrita, que eu sempre fui poeta da oralidade, como eu sou conhecida como poeta marginal, porque eu fazia uma poesia contra a cultura do sistema capitalista, contra a cultura, ainda era ditadura militar, né? Em 83, 84, 85, 86, 87. Então, eu era poetisa da oralidade contra a cultura do estupro, né? Contra a cultura do capitalismo, né? Contra a cultura das opressões, contra a cultura do racismo. Passei por várias estruturas do sistema que nos oprimia. E eu queria muito escrever sobre isso. O machismo ele é muito patriarcado, ele é muito perverso com nós, mulheres. Então, nós, as mulheres que estão aqui, que são poucas, que são N mulheres do cordel em Sergipe, eu digo assim, Saletinha enfrentou muito isso. E ela falava isso para mim, é muito difícil. Tinha espaço de cordel e a mulher não podia estar presente, né? E é muito difícil. Então, eu, como uma grande revolucionária, né, que sou, eu dizia, não, vamos quebrar esse negócio. A entrevista com Gigi mostrou a existência de diversas artistas sergipanas que escrevem sobre temas importantes para o fortalecimento da cultura local e também trouxe uma preocupação em relação à falta de investimentos públicos para a valorização dessa arte. Na verdade, as pessoas dizem que essa revolução do cordel da mulher aqui em Sergipe fui eu que causei, né? E eu gosto dessa provocação. Mas, diante disso aí, a gente fundou a Associação de Poetas Cordelistas de Sergipe. Nós tivemos, na direção, homens. Nós temos uma associação, e uma associação que é
associação de poetas, cordelistas, repentistas, emboladores de coco, né, e aboiador dentro dessa associação. Essa associação ela está parada, a gente pretende reativar, e dentro dessa associação eram os homens que assumiam a direção. E aí, como eu sou uma das fundadoras, comecei a questionar isso, e nós tivemos na associação uma grande mulher, que também é uma grande inspiração para mim, né, uma grande referência, que é Isabel Nascimento, professora Isabel Nascimento, que, por incrível que pareça, é uma das cordelistas conhecida nacionalmente, internacionalmente, e que ela leva a literatura para a sala de aula, né? Aí, diante dessa temática, Isabel veio ser a primeira mulher diretora dessa associação. E aí ela começa a fazer esse mapeamento junto comigo, e ela começa a chamar outras mulheres a fazerem parte. Nós temos a professora Alda, que também disse assim para mim, foi incrível isso. Eu conheci a dona Alda e ela me mostrou o cordel. Ela disse, eu não sei, Gigi, se isso aqui é cordel. Eu, doutora, aí fiquei encantada, porque ela já era bem idosa e ela já escrevia cordel desde criança, que é dona Alda, eu acho que ela vai fazer 100 anos por aí, viu? Não me perdoe. Então eu disse, não, dona Alda, a senhora é cordelista, né? Tem Daiane Nascimento, que é de lá de Estância, que escrevia, maravilhosa. Ela disse que eu sou a madrinha dela no cordel. Eu disse, não, você que já era minha madrinha, porque você escreve divinamente bem. Então, a gente foi mapeando essas mulheres, mapeando. E aqui se encontram muitas delas. Mas a Laide é um fenômeno da literatura. É professora também, que leva a literatura para a sala de aula. Aí tem... eu queria falar da menina, deixa eu ver. Aí tem Salete, né? Tem Dona Alda. Então aqui nós tem Daniela Bento, né? Que é presidente, que é uma mulher lésbica, né? Assumidíssima. E ela escreve muito sobre essa temática, que hoje é a presidente da Academia Sergipana de Cordel. Aí tem uma menina que escreve maravilhosamente bem. Emily, um beijo para ela. Então, Emily... Vou falar de Emily como sendo nossa imortalização do cordel, porque o cordel ele vem perdendo muito espaço dentro da literatura, principalmente no poder público, que não valoriza a nossa literatura. O IFAM vem fazendo esse mapeamento, vem lutando para valorizar essa literatura, porque é uma literatura genuinamente sergipana. É uma literatura nordestina, ela é uma literatura que ajudou muitas pessoas a aprenderem a ler. Ela teve um papel, uma ferramenta, a literatura de cordel é uma ferramenta fundamental para a educação nesse país. Seja por meio das histórias em quadrinhos ou da literatura de cordel, a história de Sergipe tem sido representada com a luta e resistência dos artistas locais. Eu amo muito Sergipe, falando aqui de verdade. Há quem pense diferente, mas tem toda a liberdade. Cada um expõe de um jeito seu amor, seu respeito, suas sergipanidades. Para ter Sergipe no peito não é coisa de momento, não é só dizer que gosta. Tem que mostrar sentimento, exibir o seu barrismo, senso de pertencimento. Ser sergipano é porreta, é algo bem diferente. Nós somos um povo culto que vive em paz e contente. Um povo acolhedor que esbanja paz e amor, civilizado e decente. A riqueza cultural é algo de impressionar. Não se vê nossos costumes em nenhum outro lugar. Música, dança, culinária, na arte, indumentária e também no linguajar. O pão francês é jacó, rir dos outros é mangá, oxente, fidu cabrunco. Nem sempre usamos para xingar. O nosso povo é destaque, porque o nosso sotaque é muito peculiar. Isso é sergipanidades, isso é ser sergipano.